Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé em reverência ao Senhor e vamos fazer uma palavra de oração, dando início então nesse culto. Pai Santo, te damos graça pela oportunidade que nos dá uma vez mais de adorar ao Senhor, de, Pai, poder ouvir a Tua palavra e escutar, Pai, o nosso sétimo mensageiro pregando para nós. Isso é um privilégio, Senhor, e somos gratos por isso. Pedimos, Pai, nessa noite que o Senhor nos abençoe, através de ouvir a Tua palavra, que possamos abrir nosso coração, a nossa alma e receber o que Tu tem para nós, Senhor. Pedimos a direção desse culto, que o Senhor nos guia, Pai, esteja à frente do trabalho, tudo colocamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos iniciar cantando então. A minha alma estava longe do caminho dos céus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino. A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Amém? Você crê nisso? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha
minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas que andei fazendo na condição de um pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão e me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar pelas ofertas e os dízimos. E se alguém tiver alguma necessidade em casa, o Senhor conhece a cada um. Senhor, damos graças, Pai, pelos dizimistas e ofertantes, Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada dizimista e ofertante, Senhor, na Tua obra. E que o Senhor possa abrir as janelas do céu, Pai, derramando bênçãos sem medida, Senhor. Colocamos no nome do Senhor Jesus Cristo. E se algum irmão, Pai, também tiver alguma necessidade, ou irmã, o Senhor conhece a necessidade de cada um e o coração de cada um. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite, estar ajudando, Pai, e concedendo aquilo que nós precisamos. Te pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar esse hino e logo após estaremos então lendo as Escrituras e dando início na palavra do Senhor através do nosso profeta. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhar a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo braço
bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, vou feliz ao doce lar, por fé em Jesus, e lutando pra trazer almas para a luz. Muito dardos contra mim, sim, acesos vêm, mas eu sei que pela fé vencerei aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé então. A mensagem hoje será perguntas e respostas sobre os selos, a parte 1. E nós estaremos lendo em Apocalipse 10, do 1 ao 7. Os irmãos, nas suas próprias casas, podem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E logo após, então, continuemos de pé, que o irmão Brana estará fazendo a oração, e assim que ele terminar a oração, então a gente estará sentando para ouvir a palavra do Senhor. Vamos então ler Apocalipse 10, do 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar por suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então nos mantemos de pé, vamos orar junto com o profeta e após estaremos nos sentando. Deus abençoe e um bom culto a todos. I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy Maker search thy thoughts too. For now be this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart, and trim thy lamps, and be sure that thou hast oil in thy vessel. For though thee ready thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day
and another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel. Never bless you, Lord. Great God. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, estamos realmente agradecidos por esta ocasião e que podemos ter companheirismo novamente em torno da Palavra de Deus, na presença de Deus. Estamos tão agradecidos de que Tu estejas conosco esta manhã para nos ajudar e nos abençoar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, para que nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, preparadas e acesas. Para que Tu nos uses agora para honrar o Teu grande nome. Porque pedimos no nome do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Estava acabando de entrar quando ouvi essa mensagem ser entregue. Sim, estou. É verdade que precisamos manter nossas lâmpadas cheias. Manter nossas... Vocês sabem, quando à medida que queima, a pessoa não pode andar baseado em seus feitos, então. Estão vendo? Porque o fogo queimando o azeite produz carbono. Então, é por isso que o preparativo da ter suas lâmpadas preparadas por causa do carbono no topo do pavio. Muitos de vocês, mais ou menos da minha idade, quando usávamos a lamparina de querosene, ela acumulava carbono no topo, onde queimava e, portanto, interferia com a luz. Assim, tem-se de mantê-la sem o carbono. E para que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Agora é uma manhã magnífica, fora e dentro. À medida que esta estação da Páscoa se aproxima agora, e estamos chegando agora ao último selo esta noite, querendo o Senhor. E é um selo muito misterioso, muito, porque nem é mencionado nas Escrituras, em parte alguma, nenhum símbolo, nada como referência. Tem de vir diretamente do céu. E esta é uma hora um tanto tensa para mim. Tem sido a semana toda. Agora, este é meu 8º dia numa sala, e notei aqui muitos nestes pedidos. Tive que, de certo modo, selecionar. Havia muitos que estavam querendo entrevistas, e eu amo isso. Eu gostaria de conceder isso agora, veja, mas eu não posso no momento, porque vocês entendem que tudo o que estamos tentando fazer agora é encontrar a revelação da vontade do Senhor. Veja. Então, cedamos a entrevista, então ela nos faz desviar para alguma outra coisa. Veja. E como na oração pelos enfermos, que é totalmente diferente, são visões e coisas tais, você estuda diferente, é ungido diferente, exatamente como a Bíblia disse aí, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros de água. Veja, a mesma água, porém, há uma saída que vem deste lado, deste lado, depende de que saída. É o mesmo Espírito. Paulo, 1 aos Coríntios 12, fez a mesma coisa, falou a respeito. Há muitos dons, mas é o mesmo Espírito. Assim,
Se você está trabalhando com uma coisa, então ser mudado para chegar a esta outra aqui. Sabe o que quero dizer? Estuda seguindo essa linha, faz as pessoas... E agora o coração deles está tudo focado. Que são estes selos? Que é isso? Noite após noite. Quando chego aqui, há uma tensão tão grande que tenho de falar sobre outro assunto, só para que as coisas se acalmem. Até que o Espírito Santo abra o selo. E então toda noite assim. Então, quando mudamos isso para cura ou outra coisa, o povo está todo focado numa coisa, quase não se consegue mudar para o outro logo em seguida. E então, também sabendo que coisas estão acontecendo bem no meio de vocês. Vejam que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isso. Estou convicto de que vocês não percebem. E você diz, irmão Branham, irmão, dizer uma coisa dessas é duro, eu sei que é. Mas vejam, permita-me só dizer isto. Suponho que essas fitas são somente para nós, mas permita-me dizer, vocês não entendem, vejam, e não é para entenderem, de modo que não tentem interpretar nada, não tentem colocar sua interpretação, vocês somente se afastam mais, somente sigam meu conselho, se creem em mim agora, se Deus me concedeu cair na graça de vocês, e vocês sabem, essas revelações e tais, eu tenho estado aqui com vocês há bastante tempo, e tem sido sempre certo, e agora para provar duplamente que está certo, encaixa-se direitinho com a palavra, de modo que vocês sabem que assim diz o Senhor. Exatamente, está provado para vocês. Agora siga meu conselho como seu irmão. Não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Você somente irá na direção que afasta da coisa. E todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. Eu sei o que é. Não estou dizendo isso por capricho. É a graça de Deus que me permite saber o que é. Algo que é tremendo. E se deu agora mesmo. E de jeito nenhum há como vocês verem isso. Mas digo solenemente, com esta Bíblia na mão, que sei o que é. Foi-lhes dito antes. Assim, simplesmente não tentem colocar nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Estamos vivendo numa grande hora. Num tempo onde Bem, estamos... Agora, somente seja bem humilde, seja um cristão e tente viver para Deus e viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não o amam. Não tente fazer nenhuma... Você torna isso uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus. Ontem à tarde, algo aconteceu em meu quarto que nunca poderei deixar isso. É assim... E há cerca de 2 semanas algo aconteceu, nunca poderei, enquanto viver nesta terra, eu nunca poderei me afastar disso, veja. A igreja não é para vocês saberem dessas coisas, assim, não coloquem nenhuma interpretação em nada, simplesmente sigam em frente e se lembrem do que lhes foi dito. Vivam uma vida cristã, vão à sua igreja, sejam uma verdadeira luz onde quer que estejam e andam por Cristo, digam às pessoas como o amam. Seja seu testemunho com amor com as pessoas, porque se não fizerem assim, vocês se enredarão com alguma outra coisa por aí, estarão fora do caminho trilhado. Vejam, toda vez que tentaram fazer isso, aconteceu assim. Não tentem dar nenhuma interpretação, especialmente esta noite, quando esse selo for apresentado diante de vocês. Não tentem interpretá-lo, apenas sigam em frente, sejam humildes, continuem exatamente com a mesma mensagem simples. Agora você diz, irmão Branham, nós, sendo a igreja do Deus vivo, não devíamos... Bem, como eu estava tentando... Veja, aqui quer dizer, diz... Bem, por que não posso? Eu não deveria ter... Lembrem-se, eu estou dizendo isto para o seu bem. Estou dizendo isso de modo que entendam. Se creem em mim, escutem o que lhes digo. Agora aqui está um posto. Nós o chamaremos de posto de escuta. E nele tem rádio. E há advertências e coisas que pode se fazer, como uma espada em sua mão. Ele pode captar da parte do mal ou captar somente conforme recebe sua mensagem. Agora, por exemplo, para o homem comum, tem se levantado tantas seitas e clãs devido a pequenos derramamentos do Espírito, a ponto que o povo fica todo inquieto com um punhado de coisas, sai e dá início a outro pequeno movimento. Mas você não vai querer fazer isso. Lembre-se, somente permaneça da maneira que está. E você diz, bem, o Senhor mostra agora, tome cuidado.
Olha aqui, permita-me mostrar-lhe uma coisa. Veja, sabia que há 10.000 vozes nesta sala agora mesmo? Literalmente, vozes de pessoas que estão vindo através das ondas eletrônicas do rádio. Por que você não as ouve? São vozes. Está certo? Elas estão passando bem por aqui agora. Há formas de pessoas e corpos se movendo através dessa sala agora. Está certo? Bem, por que não as vê? Está vendo? Elas estão aqui. Vozes reais, como a minha voz. Bem, por que você não as ouve? Tem de chegar a alguma coisa primeiro para isso revelá-las. Está vendo? Agora, não interprete nada. Se Deus quiser que saiba algo, Ele o enviará a você. Assim, seja muito, muito firme, então. Fique quieto. Algo aconteceu. E agora, somente seja bem. Entende o que quero dizer? Não entende? E somente não tente se tornar estranho para ser cristão, porque você se afasta de Deus. E você pode entender esta, é aquela terceira puxada. Estão vendo? Vocês deviam ter percebido isso outro dia. Desse modo, recordem, não haverá personificação como houve com as outras duas. Estão vendo? Assim, isso é o quanto vocês devem saber agora. Veja, agora há algo acontecendo nesta sala e há algo aqui. Há de fato nesta sala anjos. Voz de Deus. Está vendo? Mas como você não pode... Se você não consegue ouvir a voz natural sem algo para transmiti-la, como vai ouvir a voz espiritual? Agora, você pode fingir que alguém está cantando certa canção, ela talvez nem esteja aí, mas quando isso realmente incidir sobre o cristal que deve atingir, então dá uma verdadeira interpretação e mostra, vindica ou ao mostrar a imagem. Está vendo o que quero dizer? Agora, o Espírito de Deus, quando fala através da verdadeira palavra, vindica a si próprio para mostrar ele próprio que está certo. Entendem? Agora, vamos orar novamente. Pai Celestial, estamos a ponto de abrir as capas deste livro e, como a parte física de tentar entregar conforme o que tu abriste para nós no campo espiritual. E agora eu rogo, Deus, que tu me ajudes a dar a correta interpretação a essas perguntas, que possa ser dito que elas são para ajudar as pessoas, elas são para lhes dar entendimento. E rogo que tu me dês entendimento para que eu possa transmitir ao teu povo, para que possa ter entendimento, para que juntos possamos viver para a glória e honra de Deus, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, eu só queria dizer isso. Achei que essa coisa aqui controlasse essas fitas, mas não controla. É uma luz de púlpito. E achei que o controle da fita ficasse aqui, mas foi-me dito para somente acenar para os irmãos na sala ali, na sala de gravação, e saberiam quando parar as fitas e quando não. Veja, as fitas têm um ministério mundial em toda parte, em todo tipo de línguas e tudo mais. Sim, há coisas que nós diríamos aqui neste lugar que não diríamos em algum outro. Por isso que paramos. Agora, responder perguntas é fora do comum. Deste modo, eu agora, ao responder a maioria delas, a maioria das perguntas... Agora, cada uma, algumas delas nem se referem à mensagem absoluta, mas vou tentar respondê-las e me foram entregues e conforme foram ditas, foi-me dito que a maioria delas, ou grande quantidade delas, era a respeito de pedidos de oração e os enfermos e aflitos, e diversas coisas semelhantes e por aí afora é assim. Não diziam respeito a nenhuma pergunta a ser respondida e então foi-me dada uma porção
que era acerca de diferentes coisas, a Escritura e coisas tais. Mas talvez, se tivermos tempo, tentaremos respondê-las da melhor forma que pudermos. Agora, se cometer um engano, ora, lembre-se, não será intencional cometer o engano. Então, todos se sentem bem? Amém. Mas isso é que são lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar maravilhoso! Que tempo maravilhoso! De todas as ocasiões em que estive detrás do púlpito no tabernáculo, eu nunca em tempo algum do meu ministério cheguei a me introduzir nos domínios de Deus e nos domínios espirituais como tem sido desta vez, além de qualquer coisa que já fiz em qualquer tempo do meu ministério, em qualquer reunião, em qualquer lugar desse jeito. Na maior parte é sobre cura, isto é revelar verdades pelo mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Eu tenho me separado completamente, tenho me hospedado num lugar, tenho ido comer num lugar e tenho estado sozinho, de modo que realmente tem sido um tempo muito proveitoso. E agora, imediatamente, ou de manhã ou na manhã seguinte, provavelmente se terminarmos em tempo, vou orar pelos enfermos esta manhã. Se essas perguntas não demorarem muito, portanto, eu tenho de me separar um pouco. A mente humana só consegue suportar um tanto. Está vendo? E quantos se chega ao ponto em que se senta por uma hora entorpecido com a presença de Deus e a coluna de Deus pairada ali diante de você, você não consegue suportar muito isso. O ser humano não consegue suportar. E assim agora, essas perguntas são muito boas, aprecio e a sabedoria, as coisas tais que as pessoas usam. Agora, a primeira, e tentarei respondê-las, então se não entendê-la corretamente, vocês me perdoem. E se você tem uma interpretação diferente e crê que sua ideia a respeito está certa, e siga em frente, isso não prejudicará, porque não há mais que uma ou duas delas que, de uma maneira, se refiram à salvação. A maior parte das perguntas é feita neste outro lado, ou sobre o arrebatamento da igreja. Portanto, são perguntas aqui sobre o que está por vir, ou se cumprirá nas outras partes, porque estamos agora além na era da igreja, em nossos ensinos, no livro, estamos além no tempo do chamado dos 144 mil. Agora, a primeira aqui, as 5 virgens sábias de Mateus 25, são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? Se estas virgens sábias são acompanhantes da noiva, onde está a noiva? Veja, agora, da melhor forma que entendo, estas 5 virgens, houve 10 delas que saíram, e isto aqui é somente um símbolo ou uma parábola. Veja, que vou lhes contar. Veja, havia 10 delas. Naturalmente, havia mais de 10. Esse foi apenas um número estipulado. Mas então, as virgens sábias tinham azeite em suas lâmpadas. As imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. Assim, se aquelas 10 ali, de Mateus, esta é a pergunta da pessoa, se aquelas 10 ali, isso significa que esses seriam, estas 5, melhor dizendo, que seriam somente 5 pessoas? Não significa isso. É só um símbolo das virgens. Veja, das virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas, elas são parte dessa noiva. E conforme meu entendimento, então note agora que elas eram as virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias, e na 7ª vigília, meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja. Agora, nessa vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas, agora esta parte aqui, estas 5, se este é o significado da pergunta, significando houve somente 5, e temos muitas perguntas aqui sobre os 7.000 e assim por diante, agora isso foi só um símbolo, parte delas, e todas que despertaram nesta última era aqui, a 7ª vigília, que se só houve 5 que acordaram naquele tempo, que foram trasladadas, entraram com a noiva e assim por diante, o noivo. Agora, se elas próprias, isso não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos esta semana. Veja. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso,
Paulo, fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo, fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro dessa igreja. E o espírito que estava na terra naquele tempo era um espírito de leão, e o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo, e Cristo é a palavra. Paulo, com a palavra daquela era. Milhares adormeceram naquela era, está certo? Então veio a próxima era e o tempo em que a igreja se acomodou. Na Idade Média, o espírito do boi saiu. Trabalho, labuta e sacrifício. E dar a vida. Milhares adormeceram sob martírio e tudo mais. Eles estão esperando. Veja. Então, e a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso. Quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso que casou com a outra parte. Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, reformando e extraindo, mas o que fez depois daquele homem que tinha a mensagem Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. Depois da morte de Wesley, tiveram uma organização metodista, está vendo? Aí continua-se dessa maneira. Acontece assim. Agora, quero que você note isto. Veja. Agora, alguém pode perguntar a respeito da Pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético, nenhum mensageiro à era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, encontramos o mensageiro enviado. E todas essas confusões, coisas hão de ser acertadas, então o arrebatamento vem para a igreja. Mas como muitos estão atribuindo todas estas diferentes coisas, o sol tornando-se trevas, a lua, colocam isso bem atrás na era cristã, falham em ver aquelas 3 perguntas que foram feitas ao Senhor lá. Ele as respondeu. Ontem à noite, não resta qualquer dúvida. Tomamos cada uma delas perguntas, colocamos exatamente sobre os selos, e os selos são o livro por completo, ele próprio. O irmão crê nisso, doutor? Veja, a coisa toda em conjunto. Tomamos o que Jesus disse aqui. Fizeram 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual é o fim do mundo? E colocamos cada um debaixo disso, exceto um. Qual foi o 7º selo? Por quê? Veja, não é conhecido. Cada um deles mostrou-se claramente. Eu os comparei, interligando-os exatamente. Quando escrevi ontem à noite, cheguei ali, fui procurar para ver a antiga nota que fiz no passado, vi onde coloquei uma no lugar da outra e as troquei uma pela outra. Foi isso que fiz, suponho que perceberam. Vocês perceberam? Eu tinha escrito aqui embaixo que ia escrever desse outro lado que eu escrevi aqui. Coloquei ambas 9 e 11, ou 9 e 6, 6 e 11 e 9 e 11, o que não era assim, vice-versa. O próximo versículo debaixo desse, a resposta é entre a pestilência e a guerra. Era ali que eu estava. Assim fiquei tão feliz. Eu estava me comportando como estava desfrutando do estímulo da revelação. Coloquei este aqui, sentado lá com um lápis ou uma caneta, e anotei 11 em ambos os lugares quando não devia ter sido. Acho que era 9 ao invés de 11. Porém, agora viu com perfeitamente, eles estão correlacionados, não se esqueça disso. Estão correlacionados até o 6º e pararam. Veja. E observe a abertura dos selos. Vai até o 6º e para. Somente silêncio no céu. Foi tudo o que disse por meia hora. Agora, nestes, terei de me apressar a responder estas, porque, veja, cada uma delas é um sermão de 4 semanas de duração. Sobre cada uma, acaba entrando alguma outra coisa. Não tenho intenção de fazer isso, porque quero responder a pergunta de cada um tanto quanto possa. Estas virgens, veja, foram constituídas de... Isso era só parte delas naquela era, veja. Cada era tem as virgens. Está vendo? Um selo. O anjo vem à igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Está vendo?
Então chegue aqui. Então, depois do escrito, a igreja de Éfeso, um selo é aberto. Essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Que quero dizer, querendo o Senhor. O que eles tiveram primeiro, eras da igreja. A próxima coisa é a mensagem às eras da igreja. Todos entendem isso claramente agora. Estão vendo? Primeiro vimos as eras da igreja, consideramos a história, estabelecemos os concílios de Nicéia, os concílios pré-Nicéia e tudo o que podemos encontrar na história. Verificamos que a correta interpretação da palavra estava exatamente de acordo com a história. Apresentamos até este dia nesta Laodiceia. E vocês não precisam ouvir a história disso. Está fazendo história agora. Aí está. Então, mostramos o que seria nesta era. Agora retornamos com os selos e abrimos esse selo. Deus abre esse selo para nós. Que é isso? Primeiro há um mensageiro, era da igreja. Em seguida são os 7 selos. Agora verificamos a corrupção que assola a 7ª era da igreja, mas o 7º selo não revela nada o que vai acontecer a ela. Estão vendo? Porque no final dessa era da igreja há de vir um dom profético para revelar estas coisas. Estão vendo? Vocês estão acompanhando? Muito bem. Agora notem como cada um desses selos... Então venham aqui, essas 3 perguntas feitas a Jesus Cristo. Quando serão estas coisas? Não haverá pedra sobre pedra. Quando este será demolido, este centro religioso do mundo, e outro será estabelecido, veja, quando será? A cavalgada do anticristo. E o que sai ao seu encontro? A palavra é contra a palavra. Então isto se estabeleceu na política, tudo mais. Lá se foi a labuta do boi. Esse é exatamente o segundo aqui. Jesus disse assim em Mateus 24. Então fomos disso a astúcia dos reformadores. O animal, o homem, saiu ao seu encontro. Foi isso que aconteceu. Então fomos a seguir ao 4º selo, quando o anticristo tornou-se uma mescla e recebeu um nome, morte. Agora observe o que Jesus disse. Ele a lançaria aos fogos e até mesmo mataria seus filhos. Isso é morte, cavalgando. Isso é tanto com os protestantes quanto com os católicos. A marca da morte sobre cada um deles. Veja, ela e seus filhos serão destruídos. Assim, se você está dependendo da sua denominação, melhor escapar dela agora mesmo. Então, quando chegou ao 7º selo, Jesus parou bem aí. Ele abriu o 6º selo dizendo que a lua se converteria em sangue e trevas e tudo mais. Estas coisas aconteceriam. Chegamos aqui, abrimos o 6º selo depois que o 6º selo foi aberto. Então, volta-se a mesma coisa. Aí está, com 3 lugares diferentes na Escritura. Juntamos isso com revelação. Está vendo? Observe. O lugar em que Jesus disse assim. O lugar quando ele abriu o livro estava oculto desde a fundação do mundo. E então, revelação deste dia aqui, colocando exatamente aí, ata os 13. 13 é uma testemunha. Por isso é verdade. É absolutamente verdade. Agora, essas virgens que vêm junto aqui, elas são as que adormeceram. E então o corpo inteiro é constituído desse grupo. Isso vem a formar as virgens sábias. E as virgens insensatas são as que começaram lá no mesmo tempo que as virgens sábias começaram anticristo. E elas são as que tentam comprar azeite. Agora somente olhem aqui, vejam quão perfeito e toda a parte que você vai... Se eu pudesse ficar aqui e falar as coisas que foram reveladas naquela sala, eu lhes digo, isso os deixaria com vertigem, mas como você vai fazer isso quando você tem uma coisa toda aqui? E então, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir mistérios, então você vê coisas que não ousaria dizer às pessoas também, porque se dissesse, criariam pequenos ismos. E então, vejamos o que este pequeno dom de cura fez, como confundiu a igreja. Todos tiveram uma sensação, tiveram isso e bem no fundo do meu coração, Deus sabe que é verdade. Eu sabia que não estava certo, porque ele me disse assim, está vendo? Mas é uma falsa personificação, só para despistar as pessoas. Agora, isso mesmo.
Agora, todavia, veja, não se pode dizer essas coisas. Melhor deixar isto. E vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém o que foi que eu disse que era isso. Quantos se lembram disso? Lembram-se ali de pé tentando passar o cordão naquele ilhós, naquele sapatinho na visão? Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eu disse, esta será a terceira puxada e não será conhecida, digo solenemente, pela graça de Deus. Agora estamos exatamente no tempo do fim agora. Não demorará muito até que o propiciatório seja o trono do juízo. Ao ver estas coisas se aproximando e essas pessoas recebendo melhor, você receber também se já não recebeu. Agora, reunidos em lugares celestiais, veja, também significa mais do que simplesmente estar se regozijando em lugares celestiais. Se você está realmente congregado em Cristo, é uma coisa temível. Encontrando-se junto a esse anjo do Senhor, você acha que simplesmente estaria gritando e clamando? Não é assim. Isso quase o mata de medo, está vendo? Assim, veja, há diferença em apenas regozijar-se e saltitar de alegria, o que está bem, e então chegar à coisa verdadeira, está vendo? Está vendo? Aí é onde está o temor. É uma coisa temível. Não que você tema estar perdido, mas realmente perante um ser angelical e o próprio Espírito Santo encontrando-se ali. Agora, essa será parte da noiva. Isso é o que irá constituí-la. Veja, todos esses que dormem, e não podemos absolutamente ver. Estão vendo? Rogo agora que tu concedas a cura das pessoas através da imposição destes lenços, em nome de Jesus. Amém. Agora está bem, agora alguém pisou em alguma coisa. Gravadores demais forçam muito bem, somente troquem. Somente consigam uma fita e troquem a fita, gravem essa. Agora note agora a próxima pergunta. Os evangelistas devem continuar no campo? Nesta hora, naturalmente, o que querem dizer? Certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Não vá se enredar agora. É sobre isso que eu estou tentando diverti-lo. Simplesmente não seja estranho, peculiar, não mude nada, mas se você está fazendo algo errado, agindo mal, arrependa-se, veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Somente prossiga, continue como está. Todos entendem? Agora prossiga e continue como está. Agora somente não pare, não faça nada, apenas continue exatamente como está. Prossiga servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que faltavam 15 minutos para a hora de parar, bem, você dissesse, só mais 15 minutos, assim é melhor eu ir sentar. Esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batatas, continue colhendo-as bem, ninguém as comerá. Continue colhendo-as. Recebi uma carta de alguém outro dia. Alguém lhes disse, bem, o tempo está próximo, venham à fazenda. Agora vocês não precisarão do alimento do qual vivem na fazenda, porque esse milênio vai começar e não precisarão dele. Sigam em frente, e enquanto o período da tribulação estiver se dando, seus filhos não serão salvos. Deixem os filhos terem a fazenda onde possam se alimentar dela, mas vocês vendam a fazenda, ou algo assim. Eu disse, que coisa, se soubesse que ele viria amanhã e fosse fazendeiro, eu faria minha semeadura hoje, certamente. Se ele me fez fazendeiro, vou permanecer exatamente no meu dever. Se ele me fez mecânico, disse quem? Alguém disse, outro dia disse, um indivíduo entrou e disse, ei, irmão, sabe de uma coisa? Ele disse, vou lhe dar o outro jogo de chaves, comprei um carro novo. Ele disse, vou lhe dar o outro jogo de chaves, disse ao seu pastor. Disse, vou lhe dar o outro jogo de chaves porque o arrebatamento pode vir. O irmão sabe e disse, não vou precisar mais dele.
O pastor ia ficar para trás, veja. Isso é que é se preparar, não é? Muito bem. Todavia, é assim que é. Veja, não devemos ser assim. Nós devemos ser um cristão sensato e sólido. Veja, que fui colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um serviço a fazer e serei achado fiel exatamente no posto de dever, se ele vier amanhã. E este é o meu posto de dever. Estarei de pé bem aqui pregando quando ele vier, dizendo as mesmas coisas. Quando ele vier, vou direto com ele. Veja, se estiver carpindo batatas, estarei carpindo com afinco, tanto quanto possa. Lembra-se, no ano do jubileu, se estivessem carpindo com uma enxada, continuavam carpindo. Sabiam que o ano do jubileu seria talvez dali a 10 anos, e a trombeta soaria no ano do jubileu. Prosseguiam carregando o feno que estivessem fazendo, mas quando a trombeta soava, deixavam cair o forcado e se iam. Simplesmente continuem carregando o feno até que a trombeta soe. Muito bem. Fez um ruído aqui. Uma pergunta. Conforme a abertura do quinto selo, Moisés e Elias têm de morrer. Que me diz de Enoque? Não sei. Estão vendo? Se não sei, simplesmente vou lhes dizer que não sei. Eu não sei todas as respostas, pessoal, não sei. Se não sei, vou lhes dizer que não sei. Não lhes direi até que de fato saiba. Mas não sei. Muitas vezes eu mesmo já tive curiosidade de saber. Vejo Moisés e Elias volta e são mortos, mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei, já me perguntei como fica isso. Mas então aqui está a última consolação que posso dizer. Agora note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos. Está vendo? Ele estava com 120 anos, mas 20 anos nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído. Está certo? Nos segundos 40 anos, Deus já estava tirando dele. Nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi irrepreensível. Está vendo? Está vendo? Assim Moisés retorna para servir mais algum tempo, ele e Elias. Agora, isso não digo que esteja certo, somente lhe apresento isso como pensamento, mas apenas dizer qual parte. Não sei, realmente não posso lhe dizer o que aconteceu lá ou o que Deus fará. Qual é o nome do que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei. Sim, ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é. Provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá, mas eu não sei qual é agora. Ele vai fazer isso, está vendo? Ele lhes deu um novo nome que só eles mesmos conheciam, está vendo? Agora, irmão Branham, há alguma escritura permitindo casamento após divórcio? Isto é muito importante. Diz importante. Bem, essa não era pertinente a isto, tanto quanto eu possa ver, meu irmão ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto, porque a Bíblia disse, estamos ligados a eles enquanto estão vivos. Assim, quanto a existir alguma escritura, foi o que foi perguntado aqui, há escritura, alguma escritura, não que eu possa encontrar, porque Paulo disse que o casal, seu companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor, mas até então, observe, você toma isto até que a morte nos separe, é isto. Você prestou juramento sobre isso. Assim, não acho que haja. Se você encontrou alguma, está correta, tudo bem, mas quanto a mim, eu não encontro nada. Que significa... Não danifiques o azeite e o vinho em Apocalipse 6:6. É o Espírito Santo. Está vendo? Acabamos de estudar isso. Provavelmente alguém que chegou um pouquinho tarde para a mensagem, para as outras fitas. Não danifiques o azeite e o vinho. O que o azeite e o vinho significam? O azeite, como tomamos em símbolo, significa o Espírito Santo. Vinho é o... E azeite estão ligados na Bíblia à adoração.
Está vendo? E o vinho, como colocamos, foi aí que obtive a ideia, o estímulo. O vinho estimula. E o vinho, em seu antítipo do seu natural, do estímulo, é a revelação. Agora pense, o que estimula a igreja? A revelação. Está vendo? Assim vinho, o vinho novo, serve. O azeite e o vinho andavam juntos no sacrifício, na adoração da igreja. Agora note, juntos, ligados. Se você tem uma concordância, olhe e veja a sequência inteira, onde o vinho e o azeite são encontrados juntos na adoração. Se tem uma crudem, diz lá. Agora note, quanto a isto, mas agora veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Encontramos isso em Ezequiel, encontramos no Antigo Testamento, encontramos por todo o Novo Testamento. Porque ungimos os enfermos com azeite? Ungimos os enfermos com azeite porque simboliza o derramamento do Espírito Santo também. As virgens sábias tinham azeite. As imprudentes não tinham azeite. Espírito, veja, esse é o azeite. Então o vinho, seu azeite representa Deus. Deus é Espírito. Está vendo? Deus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e esse era Deus. Então, se a palavra agora encontra-se aqui numa forma natural, agora o vinho é como a água ou a revelação que revela essa interpretação da palavra que estimula o crente. Veja, ora, dizem, nunca enxerguei isso antes. Que coisa, glória! Isso é o quê? Veja, estímulo. Veja, da revelação. Eu também não sabia disso até outro dia, sentado ali. Agora, isso é o que o azeite e o vinho, isso foi, não danifiques, esse foi o cavaleiro do cavalo preto. Isso foi durante o tempo da Idade Média, a terceira era da igreja. Note, e ali resta só um pouco dele, só um pouco, mas não o danifiques. E creio que se você conseguir o terceiro selo em fita, você encontraria isso ali, onde explicamos em detalhadamente, melhor dizendo. Irmão Branham, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente. Veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita nesse livro. Seus nomes estão neles. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Branham, o meu foi posto outra noite. Não foi. Não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Está vendo? Isto é tudo o mesmo livro, veja. Agora, irmão Branham, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo. E quem são os 144 mil? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo. E qual é a missão deles? Há cerca de 3 perguntas em uma aí, mas aqui a primeira. É verdade que todo judeu nascido desde Cristo que veio ao mundo há de ser salvo? Não, ninguém será salvo, somente aqueles cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, judeu ou gentio. O livro retém esse mistério e o livro só está revelando agora, não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro enquanto está chamando esses nomes. Finalmente entendem isso agora? O livro não diz, agora ali veio lá de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Orman Neville, ou seja quem for. Não diz isso, somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa, mas nós mesmos, pela fé, cremos nisto. Foi isso que eu disse outra noite. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. Irmão Branham disse que haverá somente um salvo de Jeffersonville. Agora, está mostrando uma parábola. Isso não é
Isso não é isso. Pode haver milhares salvos, não sei. Espero que cada um deles seja salvo, mas não sei. Mas é desta maneira que quero crer. Eu sou esse. Creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está bem seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado estendido aqui, cego e retorcido, assim diz o Senhor, levante-se, Jesus Cristo o cura? Como pode se pôr de pé? Aquele velho corpo frio e rijo estendido ali, está morto, esteve morto por horas e horas estendido lá, frio e rijo, e dizer assim diz o Senhor, ponha-se de pé. É melhor, você tem de saber do que está falando, está vendo? Bem, dizem, a morte requer tudo, está tudo terminado, sim, mas quando a palavra de Deus é revelada, e você sabe que é Deus, isso muda as coisas, isso mesmo. Agora, estes judeus não são, nem todos os judeus serão salvos, não somente aqueles que, quando ele está falando de judeu, apenas como nome que lhes foi dado depois que deixaram, creio que Nabucodonosor começou a chamá-los de judeus, porque a tribo de Judá foi levada para lá, e foi-lhes dado o nome de judeu, porque vieram da Judéia, receberam o nome de judeus. Todavia, agora, Israel é diferente. Israel e judeus são completamente diferentes. Todo judeu não é israelita. Veja, não, ele é só judeu. Mas então Israel, Paulo nunca disse que todos os judeus seriam salvos. Ele disse todo Israel será salvo, porque o nome de Israel é o nome da redenção desde lá atrás. E todo o Israel será salvo, mas não toda a judaísmo será salvo. Está vendo? Do mesmo modo que os gentios, há milhares de pessoas, literalmente milhões nessas organizações, e se chamam cristãs, Igreja de Cristo, e todos os nomes assim. Isso não significa nada. Isso não significa que serão salvas. As pessoas dizem agora, você tem de pertencer a isto, àquilo, uma organização. Se seu nome não estiver em nosso livro, você está perdido. Agora, isso é seita. Isso é seita. Está vendo? Há só uma maneira de você poder ser salvo, que é não aquele que quer ou aquele que corre. Então, é Deus que se compadece. E Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para a sua glória. E esses são os que são salvos, certo? Agora, sua fé está tão ancorada lá, você diz, bem, minha fé está ancorada lá, veja que tipo de vida você está vivendo. Da mesma altura de ir para lá, sua âncora está errada, está com ela na areia ao invés de na rocha, a primeira ondinha removerá. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha, estava em areia. Deste modo, agora veja, e os 144 mil, eles são os predestinados? Sim, Senhor. Esse é Israel, Israel espiritual. Imagine só, haverá milhões deles lá. Não sei quantos estão lá agora. Suponho que um grupo inteiro, mas não serão todos salvos porque estão na Judéia. Está vendo? Você faz ideia de quantos estão lá agora? Não sei. Mas provavelmente, depois que esta próxima perseguição começar a se levantar, estão se acumulando. Tenho uma fita sobre eles que estou levando para o oeste comigo agora, uma das igrejas do concerto. É só a antiga, não me lembro agora. Ela começou tem dessas lá na África. A Reforma Holandesa. A igreja da Reforma Holandesa é do concerto. Agora, se há alguns de vocês sentados aqui, eu direi por quê. Vocês ainda estão se agarrando àquele velho catecismo Heidelberg, e essa é exatamente a razão que ainda estão. Reforma Holandesa. Vocês podem polir com o nome americano, essa é a coisa que está por trás, porque estão ensinando a partir daquele mesmo catolicismo, o velho Heidelberg. O pastor, pergunte ao seu pastor se é isso mesmo. Os 144 mil são predestinados a serem selados pelo Espírito Santo? Sim, Senhor, exatamente isso. Muito bem. Se não respondi de modo a satisfazê-lo, talvez eu poderia estar errado, mas é tanto quanto sei. Isto é tanto quanto sei. Irmão Branham, como o irmão tem labutado lá sobre a semente da serpente, não tinha notado esta me passou despercebida. A semente da serpente, esta semana será oportuno fazer esta pergunta. Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis 4:1 e não consigo. O irmão me ajuda.
Está fora do assunto, mas de qualquer maneira irei tentar da melhor forma pela ajuda de Deus. Vejamos agora, deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse, alcancei do Senhor um filho. Creio que acho que Eva disse isso aí, vou verificar para ter certeza, porque eu disse outra noite, 7, ao invés de 700, ao invés de 7.000, de modo que isso me deixa tão nervoso. É preciso estar vigiando. E o inimigo por todos os lados. Você está consciente disso? Sim, é esse. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Agora, somente vou lhe responder uma pergunta, meu irmão ou irmã, e agora lembre-se, não repreendo você? Não, estou tentando ajudá-lo. Eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito, mas não acho que essa pessoa seja crítica. Disse, ajude-me, porque as pessoas creem nisto, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes perguntou isso. Agora, ela está dizendo aqui, qual é a pergunta, sem dúvida que está dizendo. Eva disse que alcançou esse varão do Senhor. Como você acha que a vida poderia chegar a vir se não viesse do Senhor, seja ela certa ou errada? Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isso. A Bíblia disse que ele nasceu o filho da perdição. Apenas pergunte-lhes essa. Será como bicho no limão. Agora veja, eles não podem, é isto. Note, então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, se você quer tomar isso na linguagem que está aqui, está escrita de modo a estar oculta do olho sábio e do instruído. Eva aqui, a maneira que se ensina é que foi por Deus que ela gerou este filho, e ele é um espírito, e não pode fazer isso, está vendo? Agora, observe aqui, se quer notar isso, do Senhor alcancei um varão. Veja, não se pode fazer isso parecer, mas tem de ter sua correta interpretação. Se é assim, então, o Espírito... sempre seguimos a natureza de nossos pais. Você sabe disso. Olhe para o bebê. A natureza. Bem, então, Adão era filho de Deus. Eva era filha de Deus. Correto. A primeira coisa da criação de Deus, que não podia ter nenhuma mancha de mal em parte alguma dele. O mal nem mesmo era conhecido. Então, porque Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça essa pergunta a si mesmo. Essa foi a semente da serpente. A Bíblia não diz assim. Observe a sua semente desde o início. A quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem o controla agora? O diabo. Exatamente isso. O diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus, vês quão formoso ele é, toda a glória eu o darei a ti se me adorares. Veja, ele é controlador dele, agora ele o possui. Agora observe, seus filhos são sábios, os filhos do diabo. Ou tome os filhos de Caim, se você quiser, e analise as genealogias e descobrirá que foram homens sábios, todos eles. Mas então, quando ele matou Abel, e Deus lhe deu Sete, que foi um tipo do justo para redimir, estando morto e ressuscita. E dali, agora observem, não a partir da primeira semente, da natural, eles morreram. Agora, vocês estão com a mente aberta, estão vendo? A primeira semente, da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna, Abel. Para preservar aquela linhagem, aquele morreu de modo que outro pudesse se levantar. Vejam, assim tem de ser renascimento novamente. Entendem? Muito bem, só para que vocês entendam. Aí está o tipo perfeito, de modo que até mesmo o homem natural, nascido de Adão, seu pai, mostra essa tendência natural. Não funciona. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Assim, houve um homem que veio naturalmente, morreu para restaurar isso e está representado na morte de Abel e a substituição por Sete. E observe que tipo de pessoa foi essa. Agora, esse espírito produziu a partir dele humildes, fazendeiros, pastores de ovelhas.
Observe o que vem desta sabedoria do mundo. Homens inteligentes, construtores, com metais, todos os tipos de astúcia e inteligência. Vejam onde foram parar. Estiveram lá e Deus destruiu cada um deles e salvou os humildes. Jesus não disse em Mateus 5, os mansos herdarão a terra? Deste modo, sim, não se preocupe. Eles não têm onde se firmar. Eles não creem que esse seja filho de Caim. Mas nós temos uma fita sobre isso, se você quiser ouvir ser explicado detalhadamente. Não, senhor. E vi que tem uma parte no jornal lá que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu. Ela comeu um damasco. Tem o jornal lá em casa agora, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem... Isso é mente carnal, veja. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água, ele atravessou o mar de junco. Fez Israel atravessar na extremidade superior do Mar Morto. Havia um monte de junco lá, um mar inteiro de junco, justamente onde as águas tinham, em certa época, baixado. E Moisés tomou um atalho e deu a volta por aquele lado. E as igrejas ortodoxas aceitaram isso. Vocês viram isso? As igrejas ortodoxas aceitaram que foi assim. Oh, que coisa! Você não consegue ver essa semente da serpente, esse anticristo e a coisa inteira bem aí na frente? Certamente. Irmão Branham, por favor, ore por meu pequeno... Bem, esse é um pedido de oração, eu vejo. Ore por meu pequeno neto, muito enfermo, com gripe. Ele está no Hotel Riverview. Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui não escreveu isso em vão. Ela te viu deliberadamente remover até febre reumática de um garotinho uma outra noite. Ela sabe que tu és o grande Deus e oferecemos nossas orações por esse garotinho. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Quando alguém escreve alguma coisa, não é em vão, não importa quão simples, mas há algo por trás. Essa senhora, esse garotinho, algo. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, isso é... Eu tenho medo de dizer, não sei, deixe-me ler isso novamente. O Elias que vem pregar aos judeus, sim. É o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, poderia dizer acerca de Enoque, mas não posso. A única coisa que sei é somente que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que eu estou, de certo modo, inclinado. Agora, deixe-me dizer desta maneira. E espero que a fita, os irmãos ouvindo as fitas, entendam isto. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles, porque ele diz, não, porventura, o Espírito de Elias não repousou sobre Eliseu? Veja, o Espírito de Elias, e ele fez exatamente como Elias, mas não posso dizer que isso seja verdade, não sei, sou honesto com você. Irmão Branham, o irmão poderia, por favor, responder essa para mim sobre o batismo? Mateus 28:19 ensina o Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro, em Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus. Quando esta mudança aconteceu em Atos dos Apóstolos? Agora, eu creio no Senhor Jesus. Bem, irmão ou irmã, quem quer que tenha escrito, não houve mudança alguma que aconteceu. E Pedro fez exatamente o que Jesus disse para fazer. Se alguém vem e diz, use os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer, mas o que Deus disse para não fazer. Jesus disse que... Vamos somente considerar um pouquinho. Eu só quero lhe mostrar uma coisa aqui. Note se você está aqui, a pessoa. Vou por 3 peças de material aqui. Agora veja, este é o Pai, este é o Filho, este é o Espírito Santo. Como o povo trinitário crê neles, crê que são 3 indivíduos separados.
Eles creem nisso. Está vendo? Bem, então, agora deixe-me. E então, é Mateus 28:19, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem... Não, desculpe-me, estou citando... Atos 2, eu creio... Não, Lucas 24:49, estou citando. Permita-me ler assim, certo, porque o outro dia eu disse isso quando... quero ter certeza de estar falando certo. Eu sei o título do que você está dizendo aí, mas quero pegar exatamente o que ele disse. Comecemos com o versículo 16 do 29. Então, estando os 11 assentados juntamente, e os 11 partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: todo o poder nos céus e na terra é dado a... São-me dados todos os poderes nos céus e na terra. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todo o poder que está na terra foi dado, agora onde está Deus? Aí está Ele. Veja, é esse que está lhe falando. Muito bem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, a esfera trinitária disso, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso nem está na Sagrada Escritura, está vendo? Ele disse, batizai-as em nome do Pai e do Filho, e colocar um nome diante de cada um. Um nome, observe aqui, não disse batizai-as nos nomes, N-O-M-E, um nome, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo? Quero lhes perguntar, Pai é nome, Filho é nome, quantos pais há aqui? Qual de vocês se chama pai? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Bem, qual de vocês é chamado pai, filho ou humano? Como uma mulher disse certas vezes, ela disse, irmão Branham, o Espírito Santo é um nome, é uma pessoa. Eu disse, sim, eu sou uma pessoa, mas meu nome não é pessoa, eu sou uma pessoa. Veja, meu nome é William Branham, todavia sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, isso é o que ele é, não é um nome, é um título da pessoa de Deus, é um título da personalidade de Deus, o que ele é. Agora se ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ou não nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como fica? Você diz que é nome, bem, qual deles? Se você quer chamar um deles de nome, qual nome é? Se quer chamar o título de nome, então qual nome? Qual título é que você quer batizar? O Pai ou o Filho? É singular, veja. Agora, nos voltamos aqui. Esse é o último livro de Mateus. Como sempre expliquei, se você lesse um romance e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre, veja, é porque você não sabe quem são João e Maria. Volte ao princípio de sua história e descubra quem são João e Maria. Agora, é isso que você está fazendo aqui em Mateus. Você só está lendo a última parte. Volte ao princípio de Mateus e leia qual é a história. Esse é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos. Como se você apanhasse um livro e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Esses foram João Jones e Maria fulana de tal. Esse foi João Henry e essa foi fulana de tal. Este é João alguém e fulana de tal. Não, você ainda não sabe. A única coisa a fazer para ter certeza é voltar no livro e ler. Veja, você não pode apanhar uma parte aqui. Você tem de juntar tudo para formar o quadro. Agora volte a Mateus capítulo 1 e ele vai apresentando as genealogias, descendo o capítulo 1. Então chega ao versículo 18 e diz, agora o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está certo? Agora quero lhes perguntar uma coisa. Ouçam novamente. Vocês chamam... Quem é este? Deus
Agora, qual é este? Qual é este? Qual é este? Filho. Muito bem. Agora memorizamos, então. Agora, qual vocês disseram que era este? Deus quem? O Espírito Santo. Muito bem. Agora, muito bem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do... Agora, pensei que vocês tivessem dito que Deus era seu pai. Agora, algo errado aqui. Ele não pode ter dois pais. Vocês sabem disso? Agora há algo errado. Agora, qual desses homens, se são 3 pessoas, qual deles é seu pai? A Bíblia diz aqui claramente, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus Pai não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era seu pai, e sabemos que Deus era seu pai. Então ele teve 2 pais. Agora ele é ilegítimo, com certeza. Agora estão vendo onde vocês se meteram. Agora... Então José, seu marido, como era justo, não querendo em falar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, lembre-se, agora, ele era um bom homem, e a mão do Senhor é uma mão como agora. Aqueles que são predestinados captarão isto, está vendo? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, vocês estão acompanhando sua Bíblia? Muito bem. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela gerado é de Deus Pai. Eu li isso errado? Claro que li. O que está concebido nela não tem nada a ver com Deus Pai, é o Espírito Santo. E agora nós sabemos que Deus foi seu Pai, está certo? Assim que é isto, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, claro. Agora vocês entenderam? Estão vendo? Deus Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa. Ele teve 2 pais, ou ele teve 2 pais. Então, que tipo de pessoa vocês adoram? Que tipo de Deus vocês têm, então? Deus, Espírito Santo e Deus Pai são o mesmíssimo Espírito. E ela dará à luz um filho, este companheiro aqui. Ele porás o nome de o quê? Seu nome, agora lembrem-se, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a quem a palavra vem que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel sendo traduzido é Deus conosco. What is the name of God? What is the name of the Father, Son, Holy Ghost? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia disse que Jesus era o seu nome. Então o indivíduo aqui tentando debater aqui no tabernáculo disse, o irmão Branham se safou de todas elas, mas não se safará desta. Disse, aqui mostra 3 pessoas diferentes perfeitamente. Disse Mateus capítulo 3, aqui se encontrava João pregando, eis que veio o filho chegando para ser batizado. Ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água, e eis que disse, se lhe abriram os céus, e disse, do céu veio o Espírito Santo descendo como pomba, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem 3 pessoas separadas, exatamente ao mesmo tempo. Ah, que coisa. Sim, isso simplesmente serve para mostrar que pessoas sem o batismo e não chamadas ao ofício de ministro, não é da conta deles estar no púlpito. Isso mesmo. Eu poderia tomar essas pessoas agora, pela ajuda de Deus, e deixá-las tão desconcertadas que as deixaria com vertigem. Não quero dizer isso não dá boa impressão, perdoe-me, não foi por querer, Senhor. Não foi agora. Sentiu repreender-me agora, por isso, de modo que não foi minha intenção dizer assim. Creio que o Espírito Santo poderia revelar a essa pessoa algum segredo. Assim parece melhor. Exatamente como afinar um instrumento quando você faz algo errado. E você pode distinguir como cristão que disse algo errado, ele não gostou. Isso foi eu me colocar aqui, ali. E eu não estou no quadro de modo algum, nem mesmo quero que esteja, somente ele, deixar que ele faça a obra. Ele é que toca. A trombeta é muda, a voz por trás dela é que emite o som. Agora, esse homem interpretou erroneamente a palavra. Lembre-se, está oculto dos olhos dos sábios e instruídos revelado a pequeninos. Agora, aqui está essa única pessoa, Jesus Cristo de pé na terra. Agora, céus, naturalmente, há atmosferas acima. Agora, observe, e João testificou. Agora, esse
esse homem teve de dizer: aqui está Deus Pai, e aqui está Deus Espírito Santo como pomba, e aqui está Deus Filho totalizando 3 pessoas. Está errado. João, de pé aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse: eu testifico, vendo o Espírito de Deus como Cordeiro. Aí está Deus, Espírito, como pomba, quero dizer. Agora aí está a mesma coisa que disse a outra noite, veja, ao invés de 700. O Espírito de Deus, este era o Cordeiro aqui, o Espírito de Deus, a pomba, era Deus. O Espírito de Deus descendo do céu e uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. São dados à minha mão todos os poderes no céu e terra. Está vendo? Está vendo? Esse é ele. Agora, qual era o seu nome? Certamente. Está vendo? Assim, no que diz respeito à teoria trinitária de serem 3 deuses diferentes, isso é paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotado na próxima, que foi Anticristo. Pergunte a qualquer pessoa que queira, qualquer teólogo. Isso veio nada menos que através da doutrina dos Nicolaitas. Aí está porque saiu com Martinho Lutero. Foi por isso que continuou com João Wesley e se derramou sobre os pentecostais. No dia em que os pentecostais saíram, eles formaram o grupo Só Jesus. Agora, isso é errado, novamente. Como pode Jesus ser seu próprio pai? Está vendo? Então, isto elimina essa possibilidade. Mas deve vir um tempo da águia, está vendo? Esse é o tempo que é para pôr em ordem todos esses mistérios. Está vendo? Pai, Filho, Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe, todos os 3. Mateus disse Pai, Filho, Espírito Santo. Pedro disse Senhor, Jesus, Cristo. Quem é o Pai? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo. E Logos, que saiu de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente 3 títulos da pessoa de Deus manifestada de 3 maneiras diferentes, ou 3 atributos de si mesmo. E para deixar claro, para alguém que não entenda, é como 3 ofícios do mesmo Deus. Na realidade, são 3 atributos do mesmo Deus. Deus atuando em 3 diferentes, sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em 3. Lembra-se do número do Anticristo, 4. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente Senhor Jesus Cristo. Quando se batiza só em nome de Jesus, está errado. Somente batismo em nome de Jesus está absolutamente errado. Estou familiarizado com muitos Jesuses. Ora, os países latinos estão cheios deles. Jesuses. Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem ele é. Há muitos Branhams. Você quer falar de mim pessoalmente, mas sou o William Marion Branham. Esse sou eu, mas há muitos outros William Branhams e assim por diante por aí. Mas neste caso está chamando distintamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido. Há somente um deles. Agora, isso mesmo. Assim, se há algo além disso, escreva uma carta ou algo assim, por ocasião de quando eu estiver respondendo outras perguntas. Quero tentar resolver isso de modo que possa ver se podemos conseguir que algumas das pessoas enfermas estão sofrendo recebam oração. Graças a Deus, irmãos, vamos adorar o Senhor. E após esse hino, então, estamos despedidos. Deus abençoe, uma semana maravilhosa e abençoada a todos. Deus os guarde. Eu te busco, eu te busco com todo meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha
adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Amém. Deus os abençoe.